Olá, galerinha, eu sou Ed Santos, estou aqui do lado de Francisco Soares, uma pessoa ícone que passou por alguns pedaços, né, Francisco, na sua vida, e a gente vai gravar, né? Francisco, seu nome inteiro, Francisco Soares da Silva, filho de João de Deus Soares, conhecido como Seu Tadeu, e de Maria Soares da Silva, conhecido como Senhora Carminha. a naturalidade, Francisco. Sou de Araruna, Paraíba, Olha só onde está hoje, né? na cidade de Catalão, interior de Goiás. Sim. Então, vamos começar pela infância, né, Francisco? Fiz algumas anotações aqui, galera. Eu sempre vou dar uma olhada, relembrar. E ele vai começar pela sua infância. Minha infância foi assim, uma infância muito sofrida. Não tive infância, né? Comecei a trabalhar cedo, né? Ajudar meu pai, os meus irmãos. E foi uma infância muito sofrida, passei muita necessidade e tive que me ausentar da escola muito cedo também. Por volta de 12 anos. Entendo. Saí da casa dos meus pais para ir para a casa da minha tia, numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, né, para ajudar a levar as coisas para dentro da casa do meu pai, para ajudar a alimentar meus irmãos, né. Saía da casa da minha tia no sábado, todas as 4 horas da manhã, para levar compra das madames, carrinho de mão em casa, né. Então isso foi... Fazer entregas, Fazia no entrega, carrinho de mão? Carrinho de mão, nas feiras. Entendo. Chegava uma madame, levava a compra dela na casa dela, voltava, tinha mais outra já à minha espera, né? E assim isso foi até os 16 anos. Essa foi em qual cidade? Na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Tem irmãos? Não, e lá era eu sozinho, né? Na casa da minha tia. Porque os meus irmãos todos ficaram na casa dos seus pais, você? Na casa dos meus pais. Só ajudava eles? Só ajudava eles. Até os 16 anos, essa foi minha trajetória, dos 9 aos 16. Quando eu fiz 16 anos, aí eu voltei para a casa dos meus pais, voltei a estudar. Aí concluí até a 8ª série. Depois que eu tinha terminado de concluir a 8ª série, eu já estava com 18 anos. Aí eu viajei para São Paulo. Aí foi onde tudo começou a minha história a ser mais rigorosa. Turbulenta. Logo de primeiro conheci uma mulher, me envolvi com ela, a gente tivemos um filho. Depois que nosso filho nasceu, quando ele estava com 2 aninhos, a gente sofreu um acidente e ela chegou a óbito. Lá raptaram meu filho. Fiquei sem saber dele até os 14 aninhos dele. Né? O rapto foi a própria família dela? Foi a própria família dela. Levaram meu filho para o Japão. E eu fiquei, né, numa situação muito delicada, porque fiquei sem teto, fiquei sem família, cheguei a dormir na rua, morei na rua, minha família nunca soube disso, né, Essa fase foi quanto tempo? Essa fase foi na faixa de uns 6 meses. Você ficava em um bairro de São Paulo ou... Não, eu sempre fiquei num cantinho só. Minha localidade, na época que eu dormia na rua, era a igreja da Praça da Sé. Em São Paulo. Em São Paulo, né? E isso ninguém da minha família nunca soube, meus pais, irmãos, nunca souberam que eu estava sabendo agora, né? Que eu estava passando por essa dificuldade. Por essa fase difícil. Por essa fase difícil na minha vida. Né? Entrei numa depressão profunda. Nesses 6 meses? Nesses 6 meses entrei numa depressão profunda, mas nunca precisei usar droga, nunca precisei entrar em vício de alcoólico, me envolvi com prostituição, sempre ali, firme e forte, pedindo a Deus entendimento e sabedoria, até que um dia
o próprio padre que congregava na igreja lá, ele me ajudou, me arrumou um serviço, me arrumou um quartinho nos fundos da casa paroquial e eu trabalhei 5 meses. Nesse período de 5 meses, eu consegui mandar dinheiro para os meus pais, consegui andar mais na cidade, conhecer mais pessoas. Aí a minha vida já foi desenvolvendo. Mas o que aconteceu me causou um dano muito grande. Uma crise de ansiedade, que aí uma compulsividade com comida, e era 24 horas sem parar de comer. Aquilo me causou uma situação muito delicada, que eu fui engordando e cheguei aos 114 quilos. Isso eu já estava trabalhando para uma senhora, que hoje ela já não habita mais entre nós, e essa senhora me ajudou. Eu já tinha uma economia guardada, né, pelo tempo que eu tinha trabalhado, e ela me ajudou em uma redução de estômago. Cheguei a fazer uma redução de estômago, e ela me ajudou bastante com médico, me levava para os médicos, e me ajudou financeiramente também, porque a minha reserva não dava para eu manter. Porque você já tinha pagado, né? Todas as reservas você tinha, né? Tinha que pagado. pagar. Então, e ela me cuidou muito bem. Cheguei, fiz a cirurgia bariátrica. Depois precisei fazer mais umas sessões de lipo. Tudo pago por ela também. Depois eu me senti muito incomodado com as cicatrizes que ficou. Fiz plástica para tirar todas as cicatrizes, aquelas queloide, que aquilo era horrorosa, que eu me achava monstruoso. E daí foi quando eu estava tudo bem, que eu estava encaminhando tudo bem na minha vida. Voltei para casa dos meus pais de novo. Novamente pela segunda ou terceira vez? Pela terceira vez. Passei mais 2 anos na casa dos meus pais. Voltei para lá, fiquei lá 2 anos, né? Que minha mãe teve um problema de saúde e eu fui para dar uma força. Para dar uma força maior. Depois, aí voltei de novo para o estado de São Paulo, fui para a cidade de Itu. Foi lá onde começou mais outra etapa da minha vida, que foi uma experiência que eu tive, assim, me gerou frutos bons, mas não foi uma experiência, assim, que eu tenha orgulho de ter passado por essa experiência, né? Hoje, eu tenho as minhas 2 filhas, mais 2 filhas, sou casado pela segunda vez. Morei 14 anos na cidade de Itu, conheci essa mulher lá, né? Na cidade. Em si. Só que ela não era da cidade, ela era de outra cidade. Próxima. Cidade de Franca. Morei com ela na cidade lá 3 anos. Depois que a gente começou o relacionamento na cidade de Itu. De Itu, depois foi para Franca. Depois nós viemos morar em Franca. Já outra etapa da minha vida que foi muito simbólica, né? Foi aonde tudo me veio à tona, né? Tudo as coisas negativas que já tinham acontecido atrás, me veio novamente. Tudo à tona. E isso foi doloroso. Comecei a trabalhar na cidade, consegui comprar minha casa própria, graças a Deus. Consegui serviços bons, salários bons, mas era uma coisa que nunca me pôs para frente. Nunca foi uma coisa que multiplicava na minha vida. Não tinha motivo
emotivo da minha parceira, não tinha apoio familiar, porque longe da minha família. É uma coisa que eu não sei nem explicar assim, O sentido o que você sentido, o sentido. A coisa que eu sentia era uma coisa totalmente assim, sem, sabe, sem acesso e com acesso. Não dá para entender. Eu tinha acesso a tudo, mas não tinha acesso a nada. Você realmente era o stay da casa. Era o stay da casa, entendeu? Digamos um certo ponto de abuso, porque Pela sua parceira? pela minha parceira, vivi 13 anos casado, eu me sentia como se o meu relacionamento fosse um relacionamento abusivo. Abusivo porque eu sempre fui uma pessoa assim, dedicada à minha casa, à limpeza, faxina, minhas filhas. Eu nunca tive esse prazer de eu chegar na minha casa e encontrar a minha casa limpa, as minhas filhas arrumadinha, a minha esposa cheirosa, para mim ter aqueles momentos que um casal pode ter. Isso eu nunca tive. Era o meu maior prazer, era um sonho que eu tinha, casar com uma mulher, ser aquela mulher que eu sempre sonhei para minha vida. Foi tudo assim, uma coisa assim que eu fico até sem saber explicar. Fachada. Entendi. Só pra mostrar realmente Só que para você é mostrar um casal. que a gente era um casal, mas a gente não era aquele casal perfeito. Lá Feliz. fora, a gente era um casal perfeito Entre quatro paredes, não. para os olhos da sociedade, a gente era um casal perfeito. Mas quando eu chegava dentro da minha casa, a gente parecia dois estranhos. Oh, meu Deus. Então a única coisa que veio de bom nesse relacionamento foi as minhas duas filhas, que é duas joias raras que eu amo, que se hoje Deus chegar assim e falar pra mim, eu não te dou mais nada, mas eu agradeço muito a Deus por Ele ter me dado duas filhas maravilhosas. Entendo. Muito entendo. Chegou o ponto de uma separação, né? A pessoa começou a me esnobar depois que eu consegui, a gente conseguiu uma casa. Não era uma casa pronta, era uma casa sem reforma, eu consegui reformar. Não cheguei aos 100% da reforma, mas eu tenho certeza que 98% eu consegui reformar, sem a ajuda de ninguém. Seu trabalho próprio. Sem pagar pra ninguém, trabalhando fora, e chegava à noite e trabalhava até 1, 2 horas da manhã para conseguir reformar minha casa. Consegui construir uma loja de cosmético que não tinha na cidade e eu consegui abrir a primeira, né? Quando tudo isso aconteceu, aí a minha própria mulher me pôs para fora de casa sem nenhuma explicação. Eu não sei o porquê, não sei por qual motivo. E você saiu? E eu saí. Abri mão de tudo. Deixou tudo pra ela, pra recomeçar novamente. Pra mim recomeçar uma nova vida, mas outra etapa da minha vida. Porque a minha vida, desde o momento que eu nasci, é só etapa, pós-etapa, e pós-etapa. Hoje você tem contato com seu filho? Tenho. Não muito, mas tenho. Com as suas filhas? Tenho, também. Entendo. Então, vamos brincar com um bate-volta. Eu falo, você rebate. Eu falo, você rebate. Bora? Vamos. Pra finalizar, mãe. O maior amor da minha vida. Filhos. A maior joia que Deus me deu.
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, meu sonho. Trabalho. Trabalho, uma prioridade. Franca. Jamais. Porque só me trouxe coisa assim insignificante. Entendo. Apesar Te que tem minhas compreendo. filhas lá, tem minhas filhas É o que lá. importa, né? É o que importa. Se um dia eu falar assim, eu vou lá, é só pra ver as minhas filhas. Mas assim, pra falar assim, eu vou morar em Franca. Realmente a história do Francisco, ela sempre foi e voltou, foi e voltou. Agora ele está com um novo recomeço, né? Mudando uma nova história, né? Quer falar alguma coisa, além de tudo? Faltou algo? O meu algo eu corro em busca da minha felicidade. Eu sou uma pessoa que eu quero ser feliz. Eu quero construir laços que só eu posso desatar, nozinho por nozinho. É como a história da Fênix, né? Questões das cinzas. Então, Sempre cai, volta novamente. eu não tenho medo, nunca tive medo dos tombos. Apesar deles ter sido muito rigorosos na minha vida, mas nunca tive medo dos tombos. Porque a cada tombo que você cai, quando você levanta, é uma vitória. Então, e eu só por eu ter chegado até aqui, eu já me sinto vitorioso. Então, eu agradeço muito pela entrevista. Eu que agradeço, meu grande. Vem aí novas histórias, uma nova etapa do Francisco. E a gente vai estar no meio disso, entendeu, galera? As pessoas que me acompanham, que já viram o Francisco, que ele tá aqui, chegou na cidade há pouco tempo. É uma pessoa íntegra que veio somente para somar. Eu acho que as pessoas, que eu sempre falo nas minhas palestras, as pessoas chegam na vida da gente para somar. E isso a gente tem que agradecer cada dia a Deus, né? Eu agradeço a cada dia as pessoas especiais que eu tenho do meu lado. E uma delas é o Francisco. E a história dele me motiva. Igual já gravei com muitas pessoas. E o do Francisco é mais uma que tem a somar para vocês, né? Então também quero agradecer muito, né, pela acolhida, a cidade maravilhosa também, gostei muito. Aonde eu já estive com você, fui muito bem recebido. Quero agradecer a cada pessoa que nos recepcionou aonde a gente fomos, né? E estamos aí. Com certeza. Estamos aí. Gente, aquele abraço, vai acompanhando a gente, tá? Gente, Tudo de bom. Beijão pra nóis. vocês. Satisfação.